oração, 59. Não, tudo bem. Boa noite. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais uma noite de adoração. Não consegui fazer a apresentação culta às 7 horas, porque tivemos aqui em São Caetano do Sul problemas com energia elétrica. Teve um apagão, voltou, mas como estava oscilando, então resolvi fazer a partir agora das 8 horas da noite. Continuo pedindo oração a vocês a favor da Ivana. Nós visitamos nesta semana, ela está na luta lá contra o câncer, mas graças a Deus está bem, tomando novas medicações e já passou por uma fase um pouco mais tranquila agora de quimioterapia, da luta aí contra o câncer de mama, Então essa boa notícia é que graças a Deus ela está bem melhor, E continua fazendo o tratamento. Então que Deus continue abençoando a vida da Ivana, guardando a vida dela, livrando-a de todo mal em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a questão do tempo, E o tema da mensagem é tempo de manifestar a glória de Deus. Tempo de manifestar a glória de Deus. Então, a Bíblia ela vai falar para a gente, deixar muito claro para nós a questão do tempo e como as coisas funcionam para Deus dentro do tempo. É como se Deus ele promete as coisas para nós, Deus ele faz todo um planejamento, já fez todo o planejamento do que vai ser no final para cada um de nós e dentro desse planejamento, para quem já trabalhou aí em empresas que cuidava, por exemplo, da área de projetos, então imagina que Deus tem lá o seu projeto de vida para cada um de nós desenhado. Dentro deste projeto ali tem o objetivo dele, tem o desenrolar desse projeto, e esse projeto ele é dividido em fases. Então, todos nós passaremos por fases da vida até que o projeto de Deus se estabeleça, na minha caminhada e na sua caminhada. A Bíblia fala também aqui da vida, e eu vou começar aqui falando dessa questão de Deus usar o tempo, não é como se Deus usasse um relógio, mas a ideia é mais ou menos esta. Não é como se Deus tivesse uma folhinha pregada na parede lá do salão dele, mas é como se a ideia também fosse essa, ou seja, Deus ele usa as datas, ele usa os tempos, ele usa as estações, ele usa as horas, ele usa os meses, ele usa os anos, ele usa as eras, ele usa os séculos, ou seja, Deus ele usa o fator tempo para agir em favor, em relação ao propósito de vida que ele tem para nós, para cada um de nós, amém? Então a Bíblia diz lá pra gente em Lucas 1, de 76 a 80, diz assim o seguinte, sobre João Batista. Quando João Batista nasceu: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Agora, isso aqui tudo é o que foi profetizado sobre qual era o propósito de João Batista aqui na terra, que é principalmente preparar o caminho para que o povo recebesse Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui entre nós, entre os seres vivos aqui na terra. Bom, mas a última frase diz assim, comentando sobre João Batista: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, preste atenção nisso, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então esse texto ele diz aqui
que desde o nascimento era muito claro quem João Batista era. Era muito claro o que João Batista ia fazer aqui em vida na terra. Mesmo assim, entra aqui neste ponto dizendo que João Batista viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, João Batista, ele teve que chegar ali na casa quase que dos 30 anos para ele começar a fazer aquilo que ele veio fazer. O que isso deixa claro para nós? Que nós temos, você, talvez tenhamos convicção de que nós nascemos para fazer alguma coisa. Nós nascemos para realizar alguma coisa. Nós nascemos para produzir alguma coisa. Nós nascemos para manifestar por Deus alguma coisa. Então a Bíblia está dizendo para nós aqui que mesmo estando muito claro isto na vida de João Batista, esta manifestação de quem era João Batista, ela só ocorreu quando ele estava ali na casa dos 30 anos, e ele morreu super jovem também, próximo ali, logo quando ele começou a falar, já começou a incomodar muita gente, e pouco tempo depois ele morreu. Mas o fato é que ele viveu escondido no deserto. Você não vai ver nenhum comentário da infância, da adolescência, da juventude de João Batista. Você não vai ver nenhum relato. É como se João Batista ficasse escondido. Quando João Batista abriu a boca, ele foi morto. Então Deus escondeu João Batista até que ele chegasse ao momento em que havia de manifestar a glória de Deus. Então o que eu quero dizer para você é, talvez você esteja esperando algo acontecer na tua vida. Talvez você tenha alguma promessa que Deus te deu e que ainda não aconteceu. Talvez você tenha a impressão de saber quem verdadeiramente é você, ou seja, por que você está aqui na terra, por que você nasceu. Talvez você tenha isso claro na tua vida, mas hoje quando você olha para as circunstâncias, olha para você, olha para o que está acontecendo, você de vez em quando desanima, fala, nunca vai acontecer. Não, é que Deus tem uma agenda, e Ele precisa preservar a minha vida e a tua vida até que chegue o dia desta agenda. E por que se chama tempo de manifestar a glória de Deus? Porque quando Deus começar a usar verdadeiramente a tua vida para aquilo que exatamente você foi criado, pelo qual, aquilo que registra lá nos céus. Lá nos céus, eu tô só viajando na maionese aqui, vocês sabem que eu gosto de viajar, eu tô só viajando na maionese. Mas talvez Deus, quando Ele olhou para você, ele não olhou para você como aquilo que você é hoje. Ele olhou para você como diretor de uma empresa. Ele olhou aqui, olha, está nascendo um profeta, está nascendo um libertador, está nascendo um evangelista, está nascendo um pastor, está nascendo um mestre, está nascendo um professor, está nascendo aqui um cuidador, está nascendo aqui um acolhedor, está nascendo aqui um conselheiro, está nascendo aqui um consolador, está nascendo aqui um direcionador, está nascendo aqui aquele que vai trazer cura às pessoas. Enfim, eu imagino que Deus olhe para nós assim. Então, apesar de às vezes você estar aí agora totalmente derrubado, talvez totalmente abatido, não quer dizer que mudou aquilo pelo qual você nasceu. Não quer dizer que aquilo que você é mudou lá nos céus. Não, você nasceu para ser o que você vai ser. Eu vou repetir. Você nasceu para ser o que você vai ser. Se você ainda não é, você vai ser. Deus só está aguardando o tempo exato, que é o tempo de manifestação da glória dele através da tua vida. Amém? A Bíblia diz pra gente também lá em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. De novo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3:1. Esse texto eu gosto
E eu lembro que certo tempo da minha vida, Deus me deu o entendimento desse texto aqui, quando a gente lê, e há tempo para todo propósito. Isso veio ao meu coração na época, dizendo assim, existe ainda tempo de Deus realizar na tua vida aquilo pelo qual você nasceu. Amém? Há tempo. Existe tempo. Não só de haver um tempo pré-determinado na agenda, como existe tempo para você exercer aquilo pelo qual você nasceu para exercer. Amém? A Bíblia deixa muito claro, e quem fala isso pra gente é um dos homens mais inteligentes do mundo, ou o homem mais inteligente que já existiu, que se chamava Salomão. A Bíblia diz pra gente também, agora voltando para Jesus, então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras não são más. Vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Então, Jesus, ele agia de acordo com o tempo que havia sido determinado para a vida dele. Ele tinha noção, ele conhecia, ele sabia os tempos, em que tempo ele deveria, por exemplo, aqui participar de uma certa festa, o tempo que ele deveria ou não entrar numa certa cidade, o tempo que ele deveria ou não permanecer no lugar, o tempo que ele deveria ou não continuar questionando as pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus chega um momento da vida dele que ele é cercado por várias pessoas que queriam matá-lo. Então ele pega e sai de mansinho, ele não fala nada com ninguém, vai passando no meio da multidão. Há alguns que acreditam que Jesus ali, ele ficou invisível aos olhos das pessoas, porque queriam matá-lo, e ele passa calmamente no meio delas e vai embora. Por quê? Porque Jesus sabia que não era o tempo de rebater e nem debater nada. Jesus sabia que era o tempo dele se calar. Jesus sabia que naquela hora, se ele falasse qualquer coisa, iriam matá-lo. Então Jesus sabia que ainda não era tempo dele ser morto pelas pessoas. Então Jesus, ele conhecia o tempo. Ele vai responder isso mais para frente, a gente vai ver com mais detalhes, mas Jesus, ele declara: o meu tempo ainda não chegou. Então Jesus sabia que havia um tempo dele ser entregue nas mãos dos homens, havia um tempo dele ser crucificado e havia também um tempo dele ressuscitar. Então Jesus poderia ressuscitar no primeiro dia, Jesus poderia ter ressuscitado no segundo dia, Jesus poderia ter ressuscitado no segundo dia na hora do almoço, no segundo dia à noite, mas Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, porque havia um tempo determinado para Cristo ressuscitar. Então eu só quero incutir na tua mente que existe um tempo determinado para cada propósito, para cada vida que está me ouvindo agora ou que vai me ouvir. Existe um tempo que Deus determinou sobre a tua vida em que as coisas vão acontecer, em que você vai manifestar a glória de Deus. O que é manifestar a glória de Deus? É as pessoas verem ou enxergarem Deus usando a tua vida, elas vão olhar para você, elas vão ver você sendo exaltado de alguma forma por Deus, elas vão ver você realizando algumas coisas, mas quando elas olharem, elas vão perceber de forma muito clara que aquilo que você está realizando não pode ser realizado de forma humana, de forma natural. Então as pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar que Deus está usando a tua vida e que Deus verdadeiramente está estabelecendo um propósito, está manifestando um propósito na tua vida. Quando isso acontecer e ficar claro para todo mundo que você naturalmente não teria condições de realizar o que você vai realizar, então todos vão glorificar a Deus. Por isso que é tempo de você manifestar a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz para nós que Moisés, ele nasceu já se sabia desde o nascimento que ele ia ser o libertador. Moisés fica 40 anos
no meio dos ricos. Depois Moisés fica 40 anos como fugitivo. E quando Moisés está com 80 anos, Deus vai e chama Moisés para quê? 80 anos depois, para quê? Para que Moisés cumprisse o propósito pelo qual Moisés havia nascido. Ou seja, nós não cumprimos o nosso propósito o tempo todo, desde quando nós nascemos. Não! Nós cumprimos o nosso propósito a partir do momento que Deus resolve, entende que é o tempo de se manifestar através da minha vida e através da tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Abraão, ele aguardou 25 anos para que Deus cumprisse uma promessa na vida dele. Mas, uma vez que Deus cumpriu a promessa e Isaac nasceu, Abraão ainda desfrutou do filho, e Abraão virou a partir por causa de Isaac, por causa da idade que ele tinha, por causa da idade que Sara tinha. Abraão, por onde ele passava, e ele dizia: esse aqui é o meu filho Isaac. Neste momento, na cabeça de qualquer pessoa já havia dúvida, e aí Abraão já explicava: eu sei, ele parece o meu bisneto, mas ele não é o meu bisneto, ele é o meu filho, ele nasceu da minha esposa, ele nasceu de mim. Esse menino, esse meu filho, ele nasceu quando eu tinha 100 anos de idade, quando a minha esposa já estava em idade avançada. Sim, eu sei, é impossível. Sim, eu estou aqui manifestando a glória daquele que faz aquilo que é impossível. Então, o tempo de manifestação da glória de Deus é o tempo de manifestação do impossível de Deus na tua vida, a ponto de você ter que explicar que isso é verdade, isso está acontecendo, mas isso é porque Deus resolveu se manifestar na minha vida. Isso é porque o tempo de Deus se manifestar através de mim chegou. Amém? É tempo de manifestação da glória de Deus. É tempo da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz pra gente lá em Levíticos, capítulo 26. A Bíblia diz assim: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Eu vou repetir: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Ou seja, não basta conhecer a palavra de Deus, precisa cumprir. Então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. O Senhor está dizendo assim: se você obedecer a tudo que você aprender, se você obedecer por minha causa, quando chegar o tempo, na época certa, de novo, Deus não está falando que vai chover a qualquer momento. Ele está dizendo assim: existe um tempo certo, e no tempo da chuva, eu farei com que a minha água, eu farei com que a minha vida caia sobre a semente que você tem plantado durante a tua vida. Ela vai cair sobre todas as sementes que você tem plantado, e ele está dizendo assim: no tempo certo, estas sementes que você tem plantado, elas vão aparecer, elas vão surgir, elas vão crescer. Ou seja, você vai gerar, você vai ter povo, você vai ser abençoado, você vai perceber que a tua vida de repente passou de improdutiva para produtiva. Você vai perceber que antes parecia que tudo que você fazia não andava e não caminhava, e você vai perceber que a partir deste momento, a partir deste tempo, mesmo você se esforçando, plantando e nunca colhendo nada, o Senhor está
está falando: eu estou olhando a tua obediência, eu estou vendo você me esperando, eu estou acompanhando você guardar os mandamentos, eu tenho visto que às vezes debaixo de muita dificuldade, você tem cumprido os meus mandamentos, os meus ensinamentos, aquilo que eu te peço. Então ele está dizendo assim: se prepara, porque quando chegar o tempo da chuva, eu liberarei a chuva para você. Amém? Pegue regiões do Nordeste que ficaram décadas sem chuva, mesmo no tempo que deveria chover. Então o Senhor está falando: ainda que o clima não seja favorável, quando chegar o tempo certo, por causa da tua obediência, eu farei chover e as tuas sementes crescerão. Amém? Quando plantarmos, Deus vai nos abençoar, mas nós temos que aguardar o tempo certo para cada coisa. Amém? Amém? Existe uma agenda de Deus, e Deus, ele acompanha essa agenda diariamente, de hora em hora, minuto a minuto. Ela não vai se atrasar nem um segundo para frente e nem vai se adiantar um segundo antes. É um tempo em que Deus, ele é mais preciso que um relógio. E no tempo certo, quando antes de você nascer, ele já anotou lá em que dia você haveria de manifestar. E ele está dizendo: e nesse dia eu levantarei você para cumprir o meu propósito. Amém? A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Amém? Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não sabe como as coisas vão terminar. Na verdade, a gente não sabe nem como as coisas começam. O que a gente sabe de começo hoje é porque já passaram. Mas eu não sei como que esse tempo de manifestação da glória de Deus pode começar na minha ou na tua vida amanhã. Eu não sei. E a Bíblia diz aqui, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós não vamos entender. O que Deus está falando assim: confia em que há um tempo. Confia em que o que eu te prometi está agendado. Confia que você não nasceu para ser nada. Você nasceu para ser algo. Você nasceu para ser alguém. Confia que o que você nasceu para ser é o nome quando você foi liberado lá do alto. Quando o Senhor te liberou para ir para o ventre da sua mãe, Deus já liberou, está indo aqui, deixa eu liberar aqui esse profeta. E Deus já sabia o que ele era e o que ele seria. Amém? Então, eu reafirmo que é tempo de manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz pra gente: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está lá em Colossenses. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vou repetir: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, há um tempo exato de Deus manifestar o propósito da vida dele na sua vida. Porque Jesus Cristo está dizendo assim que Cristo, ele é a nossa vida. Ele é o nosso fôlego. Ele é a nossa força. Ele é a nossa estrutura que nos mantém de pé.
Ele é o nosso sustento. Jesus, Ele é a nossa suficiência. Jesus, Ele é o nosso passado, presente e futuro. Jesus, Ele é o realizador. Jesus, Ele é o construtor. Jesus, Ele é a verdadeira luz de Deus no mundo. Jesus é aquele que revela. Ele é o revelador. É Ele que vai revelar o propósito na tua vida e é Ele que vai revelar o nosso propósito para o mundo. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós de forma muito clara que quando a vida dele se manifestar, nós manifestaremos em glória com Ele também. É claro que aqui também está dizendo do futuro, mas creio que essa palavra também é para hoje. Aqui está dizendo da eternidade, mas eu creio que a manifestação de Jesus já aconteceu aqui na terra e o que seremos na eternidade Ele já manifestou no meio de nós. E agora, o tempo do propósito de Jesus, Ele manifestou. Agora o tempo é dele manifestar o propósito dele em nós. Amém? Porque o propósito dele, nele mesmo, foi manifestado na cruz e principalmente manifestado no terceiro dia, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou e derrotou a morte para todo sempre. E isso é para aquele que crê. Amém? Em nome de Jesus. Então, há um tempo exato de Deus se manifestar. Há um tempo exato de Deus manifestar o propósito de vida na sua vida. Amém? A Bíblia diz lá em João, dessa questão de ser tão claro aquilo que Deus sabia, que Jesus sabia, que João 2, 3, 4, quando Jesus está na festa de casamento, a Bíblia diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, Jesus, ele estava numa festa de casamento, aconteceu o primeiro milagre dele nessa festa, mas quando Maria veio falar com ele, ele repete, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Então aquilo que nós somos, para boa parte de nós, ainda será manifestado. Aquilo que você nasceu para ser e exercer aqui neste mundo ainda vai acontecer. Eu lembro da oração de um pastor, de um menino jovem. Ele se converteu, mas ninguém na família dele se converteu, e ele tinha ali 16, 17 anos, e ele sofreu um acidente, se não me falha a memória, e ele acabou falecendo. E o pastor da igreja que ele se converteu foi até o velório, mas lá no velório quem falou foi um outro sacerdote de outra crença, porque a família inteira não era convertida, era só o menino que morreu. E quando esse religioso está falando, o religioso declara assim: e o homem veio do pó e ao pó voltará. E aí já estava a família derrotada, já estava a família ali destruída, e conforme aquele homem falava, mais para baixo as pessoas ficavam. Então esse pastor, que ele está ali acompanhando toda aquela comoção, ele começa a orar e dizer para Deus: Deus, não pode terminar assim, não pode terminar assim. E ele começa: Deus, não pode terminar assim, Deus, não pode terminar assim. E então, de repente, ele tem coragem, abre a boca e ele pede permissão para falar. E aí ele começa a falar do quanto Deus mexeu na vida daquele jovem, de quanto Deus transformou. E naquele mesmo dia, as pessoas, ao invés de saírem derrotadas daquele cemitério, elas saíram renovadas, restauradas e com o coração delas dizendo: espera aí, ainda há esperança, espera aí, eu ainda posso vê-lo de novo, eu ainda posso encontrar meu filho novamente, porque eu acabei de receber qual é o caminho, qual é a estrada e qual é a direção em que meu filho tomou, e este caminho, e esta porta, e essa verdade, e a vida, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então agora todos estão com esperança, eles foram renovados, porque um pastor falou: não pode terminar assim, alguma coisa tem que acontecer. Eu creio que talvez essa oração que nós devemos fazer, se ainda não aconteceu nada na nossa vida, nós devemos
fazer essa oração. Falou: Deus, não pode terminar assim, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho certeza que eu nasci para algo a mais. Eu tenho certeza que algo vai mudar, algo vai chacoalhar minha história, minha estrutura, algo vai me mover daqui para frente, algo o Senhor vai fazer na minha vida, em nome de Jesus. Então Jesus sabia que havia um tempo para manifestar, então nós precisamos crer da mesma forma. Há um tempo de manifestação da glória de Deus na minha vida e na tua vida. Salmos 40, de 1 a 3 diz pra gente assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo que quando Deus manifesta o propósito dele, a vontade dele na nossa vida, quando ele faz isso, ele vai acabar gerando um testemunho tão forte na nossa vida, em que as pessoas vão passar a temer e a confiar em Deus por causa daquilo que está acontecendo com você. A Bíblia diz aqui que o salmista, ele foi tirado de um poço de perdição, ele foi tirado do atoleiro da lama, e aí ele diz que quando ele estava nessa condição, Deus foi lá e mudou a história de vida dele. Então entenda isso: Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, e para isso não importa em que condição você está agora, apenas seja como o salmista, espere com paciência no Senhor, mas continue orando e pedindo socorro, porque ele esperava com paciência, mas ele também clamava por socorro. Ele cria que Deus iria fazer alguma coisa na vida dele, ele cria que Deus ia agir com ele. Então eu espero que você pegue essa palavra para você, grave essa palavra no teu coração, porque é uma mudança de história, é um mover que eu creio que Deus está prestes, está preparado, está agendado, e Ele está monitorando para acontecer na tua vida. Não vai atrasar um segundo, não vai adiantar um segundo, mas vai acontecer exatamente no tempo certo que Deus já determinou para acontecer na minha e na tua vida. Eu quero que você se lembre da história de um menino chamado Mefibosete. Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, toda a família dele foi assassinada. A ama dele saiu correndo com ele para tentar salvá-lo. No caminho ela caiu e ele ficou paralítico desde os 5 anos de idade. E agora nós já vemos, décadas depois, a história de Mefibosete. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, foi chamado por Davi, ou seja, Davi se lembrou que havia um parente de Saul que ainda estava vivo, que se chamava Mefibosete. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Mefibosete era alguém totalmente desacreditado. Ele viu toda a família sendo assassinada, tentaram salvá-lo, tentaram manter a vida dele, mas no meio do caminho ainda acontece um acidente, ele fica paralítico, e aí ele está provavelmente jogado em algum canto lá do chão. Já se passaram décadas. Ele olha para si mesmo como um cão morto, ele olha para si mesmo como alguém que não tem valor. Quem sabe ele olhava para ele todos os dias, como eu já fiz isto muitas vezes na minha vida, principalmente quando eu era adolescente, que eu perguntava a Deus: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Se é para viver esta vida de miséria, por que eu estou aqui? Quem sabe Mefibosete estava na mesma situação. Quem sabe ele estava nas mesmas circunstâncias, dizendo para si mesmo: por que eu nasci?
Porque eu não morri junto com toda a minha família. Eu entendo a história de Jó. Jó diz também: maldito é o dia que eu nasci. Ou seja, se fosse para ver essa desgraça toda, eu não deveria ter nascido. Então Mefibosete provavelmente está ali. Nada de útil vai acontecer na minha vida. O que pode acontecer de bom na vida de alguém que não pode por suas próprias forças exercer alguma coisa? Estou dizendo naquela época, que não pode se levantar, que não tem mecanismos para ser talvez alguém produtivo, e de repente, quando ele não esperava, quando ele estava deitado ao chão como um caixão, como um cão morto, então neste momento ele recebe uma notícia: ei, Mefibosete, vai se arrumar, o rei quer vê-lo, o rei quer vê-lo. Eu imagino que há um tempo em que Deus vai cumprir o propósito dele na minha e na tua vida, e vai ter um tempo que talvez seja hoje, que talvez seja agora, que talvez esteja aí bem próximo, em que você está se sentindo como um cão morto, e então quando você achar que nada mais, ou está achando que nada mais de bom vai acontecer à tua vida, então se prepare, porque pode estar bem próximo aí o tempo do propósito de Deus, o tempo de manifestação da glória de Deus na sua vida. A Bíblia ainda conta pra gente de um homem chamado Simeão que aguardava no templo. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Então Simeão recebeu uma promessa de que não morreria enquanto não se cumprisse a vinda do Messias. Preste atenção nisso. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Talvez você esteja agora com alguns temores sobre a tua vida, mas o Senhor está declarando para você: você não morrerá enquanto estiver em obediência comigo, enquanto cumprir os meus mandamentos, enquanto me seguir, enquanto esperar para que aconteça no tempo certo aquilo que há de se manifestar na tua vida, porque você nasceu para cumprir algo que só eu, o Senhor, posso cumprir. E eu estou declarando diante de todos que ouvem que eu não descansarei enquanto não cumprir na tua vida aquilo que eu prometi. Assim como Simeão, se fosse necessário, viveria muito mais por causa da promessa de que ele não morreria enquanto não visse o Salvador. Agora preste atenção em mais um detalhe: Simeão não estava no templo, Simeão estava em casa, mas de repente o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e o Espírito Santo moveu Simeão, levantou Simeão da onde estava e levou Simeão até o templo. E quando Simeão chegou no templo, ele veio exatamente no mesmo mês. Eu não posso dizer que ele veio exatamente na mesma década, ele veio exatamente no mesmo ano, ele veio exatamente no mesmo semestre, ele veio exatamente no mesmo mês, ele veio exatamente na mesma quinzena, ele veio exatamente no mesmo dia, ele veio exatamente no mesmo turno do dia, ele veio exatamente na mesma hora, ele veio exatamente no mesmo minuto, ele veio exatamente no mesmo segundo em
que Jesus estava sendo levado para o templo também, e Jesus estava sendo apresentado. Então, guarde isso. Jesus, ele tinha um tempo para acontecer o que estava acontecendo com Jesus. Jesus, ele tinha um tempo para acontecer o que estava acontecendo com Maria e com José. E Jesus também tem um tempo em que ele vai levantar você da onde você está, e ele vai guiar você, ele vai conduzir você até o lugar onde vai ser o tempo, onde vai ser o cumprimento exatamente da promessa que ele revelou e liberou sobre a tua vida. Amém, glórias a Deus por isso. Que Jesus fortaleça o teu coração hoje, fortaleça a tua alma hoje, fortaleça o teu espírito hoje, para que ambos, alma e corpo, se submetam ao Senhor, e para que o Espírito Santo te domine de forma completa, porque é tempo de manifestação da glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz pra gente lá em Lucas capítulo 2, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva, de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, vou parafrasear aqui, e chegando o tempo, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui está um outro exemplo de alguém que ficou décadas esperando no templo o tempo de vir agora. Entenda isso, eles não sabiam quem eram os pais de Jesus, eles não sabiam quem era, ela não sabia quem era Jesus, ela não sabia em que dia, em que momento, em que hora isso ia acontecer, mas a Bíblia diz, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então está aqui mais um exemplo de alguém que esperou, e ela tinha como um dos propósitos da sua vida, manifestar, validar, confirmar e testemunhar de que o Salvador da nossa alma, de que o Salvador da nossa vida, de que o Salvador do mundo acabara de entrar no templo. Ela está declarando, olha, a promessa que Deus fez ao povo há milhares de anos, ela está dizendo, está se cumprindo neste exato momento, neste exato minuto. E o testemunho de Ana foi escrito para que todas as gerações da terra tivessem acesso de que alguém que esperou no Senhor também recebeu e viu o cumprimento das promessas de Deus. Ela nos ensina a permanecer no templo, porque ela permanecia no templo. Ela nos ensina que enquanto não vemos aquilo que o Senhor nos prometeu, ela nos ensina a permanecer em oração e também em jejum, porque enquanto aguardamos o tempo da manifestação da glória de Deus, esta é a forma em que nós preparamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito para viver, ver e cumprir a manifestação da glória de Deus aqui na terra. Amém? Amém. É tempo de manifestação da glória de Deus. E nós precisamos, é tempo de ficarmos atentos aos tempos de Deus, porque nós corremos o risco de perder o tempo. Eu lembro de uma vez, no final de semana aqui em São Caetano, tem um ônibus que aos domingos ele demora muito para passar, então passa a cada 45, 50 minutos ou mais um ônibus. E eu lembro que quando eu estava descendo nesse ônibus, já descendo uma avenida,
que já a avenida onde eu moro, 2 pontos antes de chegar no ponto da minha casa, eu estava sentado na janela e olhando para a janela. E aí, quando estava chegando o próximo ponto, eu olhando pela janela para frente, deu para ver um rapaz sentado no ponto de ônibus. Detalhe, ali só passa um ônibus, exatamente que eu estava. Esse rapaz estava sentado ali no ponto de ônibus, olhando o celular. E é muita coincidência, porque sempre desce alguém ali, porque fica de frente com um posto de saúde. Mas naquele dia, ninguém deu sinal para descer do ônibus ali na frente, até porque era domingo, o posto estava fechado. Mas o ônibus passou direto. Quando o ônibus passou direto, eu ainda olhando para esse rapaz, ele então, quando vê o ônibus passando, ele abaixa o celular, olha para o ônibus e faz assim. E aí ele perdeu o ônibus, ele perdeu o tempo dele. Ele tinha um tempo exato que ele precisava subir naquele ônibus, senão ele não chegaria mais a tempo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e o nosso coração, pedir a Deus entendimento a nós no Espírito, porque os tempos estão próximos, os tempos estão chegando, e para que o tempo da manifestação da glória de Deus aconteça na nossa vida, a gente não pode perder o ônibus, a gente não pode estar prestando atenção em coisas secundárias, a gente precisa prestar atenção no Senhor, porque é dele que vem os sinais. O Senhor diz: vocês olham aí, vocês sabem que se vai chover ou não pela cor do céu. Então assim ele está falando, nós também precisamos ficar atentos. Assim como a gente conhece o tempo de algumas coisas, nós precisamos ficar atento e conhecer os tempos espirituais. Então, esse tempo ele não pode passar batido por nós. É como a história das 10 virgens, eu preciso estar preparado para alcançar esse tempo e para chegar inteiro até o tempo de Deus para as nossas vidas. Aprenda a viver no tempo correto. Aprenda a viver no tempo correto. E o que é viver no tempo correto? Não viva no passado. Ou seja, você precisa superar o teu passado. Você não pode estar hoje ainda sofrendo por coisas que aconteceram ou não aconteceram no passado. Não viva também com o coração só no futuro. Você precisa ver, o sinal de Deus não vai acontecer no futuro, ela vai acontecer no seu presente. Então você não pode estar talvez como aquele rapaz no celular, olhando coisas que ele quer fazer no futuro, enquanto o presente dele está passando diante deles e ele perde o tempo. Então preste atenção no que está acontecendo hoje, presta atenção no que está acontecendo agora. O que está acontecendo hoje, o que está acontecendo agora, pode ser o sinal de Deus que você estava aguardando a sua vida inteira. E o sinal agora, a luz está brilhando. Veja, saíram 3 sábios de terras distantes, e eles viram uma estrela no céu, e eles entenderam que o Salvador iria nascer. Assim como homens distantes viram esse sinal sobre Belém, a Bíblia diz que muitos que estavam na região de Belém e ali no meio do povo de Israel não viram a mesma coisa que homens distantes viram. Então, que a gente consiga perceber sinais que talvez ninguém esteja percebendo, mas Deus não está falando com os outros, Deus está falando com você. Você precisa agora abrir os olhos, porque é tempo de manifestação da glória de Deus. Não viva mais no passado, não viva no futuro, viva agora o presente, para aquilo que Deus está fazendo agora. Viva o presente, supere o passado e creia num bom futuro. Eu vou repetir: viva o presente, supere o passado e creia num bom futuro. Como que se supera o passado? Com 2 tipos de perdão. O primeiro perdão é você perdoar as pessoas que te ofenderam. Você não pode estar no presente ainda para perdoar pessoas, senão seu tempo não acontece. E o segundo perdoe você mesmo das coisas que você talvez deveria ter feito no passado e não fez. Se perdoe hoje. Perdoe hoje. Coloque esses 2 tipos aí de perdões, coloque numa mala, solta essa mala no meio de um poço, em terra, enche de entulho e viva, esqueça o passado,
viva agora o seu presente, porque é agora que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Isaías 43, 18, 19 diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, nem pensem, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. O Senhor está falando, olha, preste, esquece das coisas que aconteceram, esquece até mesmo dos sucessos, dos fracassos, esquece do passado. O Senhor está falando, presta atenção, eis que uma coisa nova, Ele está fazendo algo novo agora, algo novo, ou seja, você não conhece, você nunca viu, talvez nunca experimentou. Ele está falando, há algo novo aparecendo para a tua vida agora, então esquece das antigas, agora mesmo, o texto diz, agora mesmo ela está saindo à luz. O que isso significa? O Senhor está falando, presta atenção, antes não dava para ver, mas agora eu estou trazendo a luz, então vai ficar mais fácil de você conseguir enxergar. Você só precisa estar ligado e precisa estar atento. Ele já está perguntando, você não está conseguindo perceber o que há de novo que eu estou fazendo, não? Você ainda não está conseguindo enxergar? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele está falando assim, aonde você pensa que não vai render nada, aonde você está olhando que não aparece nada, aonde você não consegue encontrar um caminho, você se sente perdido e sem direção, o Senhor está falando, é exatamente aí que eu vou trabalhar, é exatamente no deserto da tua vida que eu estou preparando algo novo, é exatamente nesse deserto que você vê que não produz nada, de repente vai aparecer algo novo, de repente a água sai da rocha, de repente o pão cai do céu, de repente as maravilhas e os tesouros do mundo se abrem para te abençoar. De repente aparece o resgatador, de repente aparece o libertador, de repente aparece tudo o que você precisa para manifestar a glória de Deus, porque eu declaro mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, é tempo de manifestação da glória de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família com esta palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, queridos. A Violeta pede oração pela família, saúde e vida espiritual. Tainá, pelo nascimento da Manu, agradece. Natália Hernandes, vida profissional, pela mãe, também agradece o nascimento da Isabela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional, e também agradece pela saúde da mãe. Palmira e a irmã Josefa, que foi curada de Covid e também de tuberculose. Rafael, ele agradece pela saúde do pai, que acabou de completar 80 anos, pela vida profissional e espiritual, e também pede orações pelo Joshua, que está com problema de saúde grave e graças a Deus está caminhando bem. Recebi notícias de que tudo vai bem na vida do Joshua. Transação também de algo que já deu certo para ele, já aconteceu, e agradece a Deus por isso. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, emocional, financeira, emprego e cura do joelho. Irmão Timóteo, Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Yasmin, por cura de ansiedade, e agradece também pelo genro Paulo Eduardo, pelo emprego, e também pela Yasmin com emprego. Sandra Nascimento, libertação de vício da Thaisa, proteção à família, Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Agradecer a Deus pelo senhor Edenilton, que teve alta, que havia sofrido um acidente. Ailton e Luana, vida espiritual, e graças a Deus pela vida deles. Eduardo e Grace, pelo casamento. Parabéns aí, Eduardo, eu vi que foi seu aniversário nesses dias. Não reclame comigo quando eu não lembro do aniversário dos outros, tá? Fique em paz aí no teu coração, confie em Deus e não na memória do seu pastor. Alessandro, pela mãe Isabel, pela sobrinha operada Deise, pela família. Pastora Rosimeire pede por Tiago, Mateus, Rosemar e família. Adriana, vida profissional, execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Aline, vida profissional, espiritual, saúde, Dadiná e Guilherme, Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha, Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual.
Paulo Rodrigues agradece pela saúde da esposa. Nereide, Larissa e saúde da mãe. Lourdes e amigos Luiz e Simone, cura de câncer, venda de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos da Núbia, Diego e Daniel. Laís, saúde e salvação. José Pai e dos irmãos Camila e Ana Rosa por depressão. Priscila, Renata Pimentel, luta com câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, vida espiritual. Washington, vida espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Anne, professora, pede pela professora Sabrina com câncer. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, também pede pela família e pede pelos filhos também. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual, e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Darim, filhos, Ana e Miguel. Mike, Paulo César, Isabela, saúde, mãe Gabriela. Graziela, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiane, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde, vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Que Deus atenda em nome de Jesus cada uma dessas orações. Cada uma dessas orações, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada pedido que aqui foi realizado, em nome de Jesus, amém. Eu peço ainda, eu acho que devo ter ainda 3 minutos. Infelizmente, o nosso presidente vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. A Bíblia nos ensina a não desrespeitar as autoridades. Então, eu só peço que Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu peço que Deus tenha misericórdia, principalmente dos cristãos que votaram no Lula. E eu peço que Deus tenha misericórdia daqueles que lutaram até o último minuto, até o último instante, aqueles que lutaram a favor da família. O que eu digo para vocês agora é: continuamos confiando no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor sobre essa nação. E Ele nos dará a vitória independente de quem estiver lá em cima. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.